Oi pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 4 do O Peregrino. Vamos lá, eu tô amando essa jornada, então vamos lá, vamos continuar aqui de onde a gente parou. No capítulo 4, quando ele for descer, né, que é os vales da humildade e da morte, ele vai ter algumas surpresas. A surpresa número 1, que ele iria enfrentar uma coisa muito maior. Por isso ele precisaria da armadura de Deus. E quem veio atrás dele, pessoalmente dessa vez, foi o próprio Satanás. Na verdade vai ser escrito aqui como Apólion. Mas Apólion, pelas descrições que você vai ver aqui, são figuras de Satanás. E a gente vai ter aqui um desenho da luta, né, do peregrino com Apólion. Esse texto é muito rico em muitas coisas que o John Bunyan vai fazer, né, aí o paralelo, a alegoria com a Bíblia. Existem algumas coisas aqui que eu anotei que eu queria falar. Primeiro, depois de um certo tempo, quem vem realmente atrás do cristão, do peregrino, é o próprio Satanás. Isso não se dá no começo, isso não se dá quando ele está na dúvida. Óbvio que isso pode acontecer, mas na história aqui, só quando ele está munido, quando ele tem a armadura de Deus, ele tem esse embate direto. Óbvio que na vida cristã eu acredito que desde quando a gente aceita Jesus, a gente já tem esse embate direto. Mas durante o livro, esse embate direto vai se dar quando o peregrino está bem munido de muitas armas. E ele entende que alguma coisa está acontecendo ali, ele vê o inimigo bem antes. Na verdade, o inimigo estava nas costas dele, e quando ele pensa, eu vou andar do outro lado, que é para eu poder me defender. Mas ele espera que o inimigo mostre a sua face e de repente o inimigo começa a falar com ele. Vamos lá, Apólion começa a falar com ele, né? E ele vai falar, eu sei de onde você vem, que você tá vindo da cidade de destruição, enfim. Ele vai tentar ali falar com ele, na verdade, bem sutilmente, ele vai se mostrar como um amigo, né? E aí quando o cristão perceber que você não é meu amigo, e aí o Apólion perceber que as investidas dele não vai dar muito certo, aí ele vai mostrar realmente a face dele. E assim é o diabo, quando ele vem a conversa doce, ele vem, né, com aquela sedução, e aí quando a gente percebe, aí a fornalha começa a esquentar. É o que o Apólion vai dizer para ele quando eles se apresentam, enfim. E aí eu queria falar algumas frases que Apólion vai falar para ele aqui. Ele vai começar a intimidar o cristão. E ele vai falar assim, você sabe que você pulou da frigideira pro fogo, né? E aqui começa alguma das investidas dele. Só que o intuito aqui de Apólion é tentar inicialmente fazer com que ele volte atrás. Assim, se você voltar atrás, eu não vou te punir como você merece. E aí Apólion vai falar também de algumas pessoas que andaram nesse caminho, mas que elas voltaram atrás. E ele vai pedir para o peregrino fazer a mesma coisa. Ele vai pedir lealdade, seja leal ao seu velho senhor. Aí o cristão vai pegar Apólion na curva, ele vai dizer, você nunca foi de cumprir promessas, você quer cumprir promessas agora para mim? E ele vai dizer, sou servo dele e a ele seguirei. E aí Apólion vai falar, você está realmente disposto a fazer isso? E aí ele vai falar uma outra mentira. Na verdade, antes de chegar aqui, o Apólion vai oferecer dinheiro, né? Poder. Ou é o Deus desse século, né? Até o próprio Jesus recebeu essa proposta, né? De Satanás ali na tentação. E ele vai tentar fazer a mesma coisa com o peregrino. E aí o interessante desse diálogo que eu achei aqui foram duas coisas também. Ele vai falar sobre os mártires. Ele vai assim, nossa, você vai se mostrar tão fiel a alguém que não salva os seus escolhidos, alguém que não intervém na morte dos seus mártires, isso falando sobre todos os mártires, né, que vão ter no cristianismo. E aí o peregrino vai dar uma resposta ótima. Quando ele, em alguma ocasião, não livra os seus servos de dificuldades, é para o bem deles. E aqui tem Romanos 8:28, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que aos nossos olhos seja uma coisa ruim. Por exemplo, agora eu lembrei de Estevão, né? Estevão estava numa situação horrível quando ele foi apedrejado lá em Atos. E nesse apedrejamento, nesse mártir que aconteceu, ele teve a visão dele aberta. Enquanto ele estava sendo morto, ele conseguia ver Jesus esperando ele no céu. Então existem coisas que o mundo natural, que os nossos olhos não conseguem ver. E aí o peregrino vai tacar isso na cara de Apólion. E ele vai dizer,
A morte é uma questão temporária. Posso morrer agora, você pode também me matar mais. E eu sei a quem eu estou agradando, eu sei a que recompensa eu estou sujeito se eu morrer. Eu achei muito legal isso. O peregrino vai tirar os seus olhos do que é terreno, né? A mesma coisa aconteceu com o Estevão, né? Como eu falei. Que tirou seus olhos do que era terreno e entendeu que Deus não o livrou porque Deus tinha planos melhores. E aí o peregrino vai ter mais uma intimidação. Aí eu acho muito fantástico o que o John Bunyan vai falar. Apollyon vai pegar todas as coisas, desde o começo do livro até aqui, que ele fez de errado. E vai, lógico, como um dos nomes do diabo é acusador, e ele sabe fazer isso muito bem, ele vai acusar o peregrino de muitas coisas. E aí esse parágrafo tá aqui, ó. Mas você já foi infiel. Tipo assim, você não tem por que ser fiel. Você já não é. Como se dizendo pro peregrino, você tá com essa pose toda, mas você já errou muitas vezes. E ele vai falar assim: você falhou quando caiu no pântano do desespero, desviou-se do caminho para ir à casa do Senhor Legalidade, a fim de pedir ajuda e o conselho de um tal sábio segundo mundo. Você dormiu e perdeu o livro no caminho, estava pronto para voltar atrás, à vista dos leões acorrentados. E quando você fala que viu e ouviu no caminho de tudo que seu Senhor lhe tem feito, é com um certo desejo íntimo de vanglória. Então, Satanás estava sempre à espreita, olhando o comportamento do peregrino. E na primeira oportunidade, Satanás vai e joga sempre, né, os erros de alguém. Só que o cristão vai ter uma postura. Ele vai falar assim: sim, confesso, eu erro. Errei mesmo. E ele vai além. E eu ainda tenho erros que você não pontuou, que você não viu. Mas o meu mestre, o meu príncipe, a quem eu sirvo, é misericordioso e pronto para perdoar. Pronto, acabou. E aí isso mostra também a quem a gente tem que dar satisfação, né? Não é para Apollyon ou para os seus demônios ou para sua consciência pesada às vezes, né? A gente precisa ter isso em mente, porque quando a gente ouvir muita acusação, muitas vozes de acusação vindo do nosso interior, a gente sabe para onde correr, para quem correr. E aí o peregrino vai fazer isso aqui muito bem. Eu achei muito fantástico esse diálogo. E aí é quando Apollyon percebe que não vai ter jeito, né? Aí ele, explodindo de raiva, ele vai dizer: eu detesto esse rei que você está servindo, sou contra ele, sou seu pior inimigo. E aí eles começam uma luta, a ponto de Apollyon lançar uma flecha no seu coração. E esse é o intuito. Aí o inimigo mostra as caras e vai tentar de toda maneira te flechar, fazer com que você desista do caminho. Esse é um ponto muito forte do livro, né? E aí, cristão, com todas as suas forças, e o que eu achei muito legal, tem toda uma linguagem figurativa aqui, sim, mas quando ele começar a falar a palavra de Deus, ele vai dizer assim: em todas as coisas somos mais do que vencedores. Ele estava lutando. Ele fala: em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É quando Apollyon vai ser desarmado, porque ele é desarmado através da palavra de Deus. Então, muito embate, eu achei muito legal isso, muito embate, muito a luta corporal. A gente faz muita, como é que fala? Hoje em dia o cristianismo é cheio de firula, sabe? É cheio de ritos, de atos proféticos, enfim. Eu não sou contra, óbvio, eu acredito sim no poder dessas coisas, mas às vezes a coisa é muito mais simples, entendeu? É isso que eu quero falar. Eu apenas falar a palavra de Deus, Apollyon foi destronado, Apollyon foi enfraquecido, e aí ele abriu asas e voou, só pelo simples falar a palavra. Que aí o peregrino tomou isso como uma confissão mesmo, né? Então, quando a gente toma a palavra de Deus como confissão, e ela é uma arma poderosa. E aí, depois que essa luta acontece, instantaneamente ele é restituído, a sua saúde é restituída pelas folhas, né, as folhas de Ezequiel, né, das águas purificadoras, se não me engano é o 47, que prudência vem trazer para ele, e ele se revigora
se arruma, mas mesmo assim ele pensa, eu tô em paz agora, mas o inimigo pode voltar. Vamos continuar aqui, continuando o Vale dos Horrores, né? Na verdade, o Vale da Sombra da Morte, eu já tô cansado. Vamos lá, o Vale da Sombra da Morte diz que vai ser muito mais profundo e mais difícil do que o Vale da Humilhação, né, que ele tava. Bom, nesse vale, ele vai ter um encontro de duas pessoas. Isso, ele vai ver amor próprio e crítico. E aí ele vai dizer que esse amor próprio e crítico, eles são baseados na terra de Canaã, quando os 12 espias vão espiar a terra de Canaã. 10 deles voltam com um relatório péssimo. E é bem isso que está acontecendo aqui. Como eles já conheciam um pouquinho da terra, eles avistaram e voltaram. E aí eles trazem um relatório péssimo pro peregrino, falando, não, volta, porque é melhor voltar do que você seguir pra morte. Na verdade, é pra vida, né? E aí eu pensei uma seguinte questão. Não tem ninguém acompanhando o peregrino até agora. E aí eu fiz a seguinte conclusão. Como na vida cristã tem mais gente voltando do que indo? Você não vê ninguém com o peregrino, né? Na verdade, ele só vê pessoas retornando. Não tem ninguém junto com ele para dar uma força. Eu acabei pensando nisso. Gente, tem muito mais gente voltando e os relatórios muito mais confusos e horríveis do que gente incentivando. E quem incentiva, às vezes, não tá a maioria do tempo com ele. Só tá um pouco tempo. E aí tudo bem, tem muita gente mais voltando, ok. Eles vão voltar e o peregrino vai. E aí ele vai entrar por um caminho muito escuro, que é o Vale da Sombra da Morte. E aí vai falar que o rei Davi já esteve nesse vale. Ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, não temerei mal algum. Ele vai lembrar, né? E aí, quando as coisas começarem a ficar muito difíceis, ele vê que não vai conseguir. E ele vai usar de uma outra arma, que é a oração, né? E aí, quando ele ora, ele tem um novo ânimo e ele consegue sair dessa situação. Teve duas coisas que aconteceu que ele não conseguiu ver quem era a pessoa. A primeira é que durante essa escuridão ele vai receber vozes. Então vai ser um demônio que tá ali, né? Na verdade é mais que um. Que estão ali falando com ele. Para que ele amaldiçoe o rei que colocou ele nesse caminho. O príncipe, Deus, enfim. Quer que ele amaldiçoe Deus. Que Deus é o culpado de ele estar aqui naquele vale, enfim. Isso é muito a gente, né? Quando a gente passa pelo vale e a gente ouve essas vozes, principalmente quando a gente se sente muito sozinho, que é o que vai acontecer com o peregrino nessa hora, ele vai ficar sozinho. Ele está no escuro. E aí ele vai ouvir alguém, mesmo que ele ouça alguém, ele não vai ver. E a pessoa também não vai responder. Essa parte, pra mim, vai falar muito dessa vida cristã. Que às vezes a gente vai passar, assim, pelo Vale da Sombra da Morte. E Deus tem o controle desse vale, mas ele é um caminho muito solitário. Ele é marcado pela solidão. Pra quem já trilhou um caminho horrível, que parece que a gente ora e Deus não responde. A gente chama pelas pessoas que têm a mesma fé que a gente, né? E elas também não respondem, porque a gente precisa passar por esse processo de trevas sozinho. Por esse vale sozinho, né? Só que aí ele vai emergir da escuridão. Isso também é muito legal, que é o próximo tópico, né? A escuridão vai passar. E a escuridão é só um tempo. Que Deus das trevas faz luz. E que todos os perigos que o peregrino passou, mesmo nas trevas, Deus trouxe um novo dia, uma nova luz. E aí eu lembrei do Salmo, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, quando a luz brilha novamente. E aqui no final, quando acabar esse capítulo, né, essa parte, quando a luz chegar, ele vai ver onde que ele estava, por onde ele andou. Ele vai ser muito grato a Deus por isso. E aí ele vai entrar numa parte, depois que ele sair desse vale da escuridão, desse vale da sombra da morte, ele vai ver um outro vale ali onde habitam dois gigantes. Um é o Papa e o outro é o Pagão. Então, com certeza, ele vai fazer uma relação da política e da religião da sua época. Então, o Papa era uma figura naquela época que tinha muita voz, né? E, na verdade, ele era, acho que, o poder supremo nessa época, né? Do século XVII, se eu não me engano. E aí ele vai falar sobre esse legalismo que a religião fez muito nessa época, né? Que muitas pessoas não foram nascidas de novo, elas foram enganadas. Em questão da Inquisição, que você tinha que comprar o céu. Enfim, todas essas coisas, ele vai passar por um vale. E esse vale está cheio de cadáveres, cheio de ossos. Então ele vai falar, assim, dessa questão política da Igreja Católica, desse tempo, em que muitas pessoas morreram. E pior de tudo,
achando que estavam indo para o céu. Essa falsa religião que existia na época não foi um caminho para a vida, e sim um caminho para a morte. Eu acho que é esse o recado que ele quer falar aqui durante essa parte. E o que eu achei engraçado também é que o Papa, que essa figura do Papa, tá, vai zombar dos peregrinos que passam por ali. Bom, esse foi o capítulo 4. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de falar o que você achou. Eu espero você numa próxima. Gente, eu tô amando. Eu espero que vocês estejam gostando também. E eu tô amando ler de novo e me alimentar um pouquinho desse livro, entender um pouquinho da caminhada cristã com essas alegorias. Eu espero que também esteja sendo pra você. Eu espero você numa próxima, tá? Pra próxima semana eu vou conversar com vocês sobre o capítulo 5. Eu espero você no capítulo 5. Tchau, tchau.